Muito bem, então a gente vai ver nessa noite chuva temporã e chuva serúfero. Eu gostaria, irmãos, que a partir de hoje você desse uma atenção maior para estudar, ler sobre chuva temporã, tá bom? Alguns anos atrás eu fiquei pensando, se a chuva temporã cair no Pentecostes, por que nós não temos o mesmo poder do Liceu hoje? Eu fiquei pensando, e fui para Atos, observar os comportamentos da igreja primitiva, e, queridos, eu cheguei na conclusão: o problema está em nós. Porque é impossível, ou não seria justo, melhor dizendo, não seria justo Deus dar muito poder para uma geração, depois ele tira e dá só um pouquinho para o restante das gerações. Não seria justo? Seria. Então onde é que está o problema? O problema é que os discípulos eles pararam de correr atrás do vento e eles se dedicaram exclusivamente para buscar e ter comunhão com Deus. A vida deles era essa, até porque eles achavam que Jesus voltaria nos dias dele. Nós temos uma carga horária muito grande atrás do vento e pouca carga horária buscando o poder do Espírito Santo. Essa é a diferença. Porque fazer uma leitura da lição da escola sabatina de 5 minutos, fazer uma oração de 1 minuto durante a manhã e ir embora trabalhar e voltar só outro dia para fazer de novo, a gente quer ter o mesmo poder dos discípulos? Nunca, irmãos, nunca. E confesso para vocês que isso me preocupa muito. É sério, isso me preocupa muito. Se eu continuar nesse ritmo, eu não vou receber esse hoje. Então eu vou ter que sair do emprego, vou parar de estudar. Não. A gente precisa, se a gente quer, a gente tem que focar, se esforçar. Se eu quero chuva temporã, então eu tenho que aumentar minha carga horária debaixo dessa chuva. Imagine que existe um chuveiro dentro da tua casa derramando água 24 horas. É chuva temporã. Só que uma hora o chuveiro vai desligar. Porque o objetivo é conhecer o pecado, da justiça e do juízo. Então cabe a mim, cabe a nós analisarmos e darmos importância. Se eu estou acordando em cima da hora para me aprontar ir para o trabalho, eu quero mais poder, tenho que acordar 1h30, 2 horas antes. Agora, queridos, não é acordar para ler. Tem gente que acorda 4 horas da manhã e para 6 horas lendo. Lê a oração do papagaio, meditação da mulher, do adolescente, do homem, do papagaio, do cachorro, do pastor. Depois lê lição da escola sabatina, vira uma salada no cérebro, termina, o que tu leu? Não sei. Claro que não sabe. Não edifica em nada 2 horas de leitura sem meditação. Talvez seja por isso que você não progride espiritualmente. É mais proveitoso você ler um verso e passar 30 minutos meditando no verso do que passar 2 horas lendo e não meditou em nada. E primeiro que para fixar o conhecimento no cérebro é necessário meditação, refletir sobre. Não pense que você fazendo no Bíblia está tendo comunhão com Deus. Não está tendo, não. Está tendo comunhão com teologia, com a Bíblia, com história, mas com Deus não. Então muito cuidado você achar que está estudando os fontes escola batista e está tendo comunhão com Deus. Está tendo comunhão com teologia.
Talvez seja por isso que a tua vida não está progredindo espiritualmente. Ter comunhão com Deus é fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Despedia a multidão, subia ao monte, passava a noite conversando, dialogando e meditando. Isso é ter comunhão. Uma vez uma pessoa me procurou querendo conhecer profecia. Poxa, eu queria que você me ensinasse. Eu gostaria de ser professor de profecia. Fiquei super feliz. Sempre tive, até hoje, uma vontade imensa de passar todo o meu conhecimento para alguém e essa pessoa fazer a obra, continuar a obra, mas isso nunca aconteceu. Essa pessoa depois não teve interesse nenhum. Foi só emocional. E aí eu disse para ele: olha, você precisa separar um tempo para estudar a profecia. É fora a parte. Não pense que vai ter comunhão com Deus dando profecia. Não. Você tem conhecimento teórico. Conhecimento teórico não transforma ninguém. Então, a partir de hoje, você precisa buscar ter comunhão com o Espírito Santo. Momento de comunhão, momento de comunhão. É de diálogo aberto. Momento de buscar conhecimento teológico é outra coisa. Ok? Muito bem. Pode passar aqui. Jeremias 5, verso 24 diz: tememos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Qual é a última? Que nos conserva as semanas determinadas de cega. Então Deus, Ele dá no tempo certo chuva, a primeira e a segunda. Interessante que quando Deus dizia para o povo de Israel: eu darei chuva a vocês, eles ficavam felizes, porque chuva era bênção material, ia ter plantação boa, venda boa, lucros bons. Então, primeira chuva Ele dá no tempo certo, e também a última chuva Ele também dá no tempo certo. Joel 2:23: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor. Amém? Você está alegre no Senhor? Você está se regozijando no Senhor? Lembra dos exercícios que eu ensinei ontem? Fizeram isso hoje? Acordou, começa a agradecer a Deus, a se alegrar. Por quê? Porque você tem vida, porque teu coração está batendo desde quando ele foi formado no ventre da tua mãe. Olha só, que coisa maravilhosa. Quantos já pararam? Seu pulmão está funcionando. Que bênção. Então a gente tem que se alegrar no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a semerote. Quando eles iam plantar, vamos imaginar que eu plantei aqui uma semente. Tem vida na semente? Sim ou não? Tem vida? Claro que tem vida. Se não tem vida, não tem como germinar. Plantei, e o que ela precisa? O que a semente precisa para germinar? Água. Cuidado. Existem duas maiores necessidades de todo ser humano da face da terra: do bilionário ao mais destituído de dinheiro: amor e carinho. Se você der amor e carinho para o ser humano, você o conquista. Então, se você coloca água, vai colocando água e vai colocando água, ela começa a germinar. Alguém já plantou aqui? Muito bem. Eu vi minha mãe plantar muito na década de 90, lá no 2014, tínhamos um terreno muito grande. Minha mãe gostava muito de planta.
E ela vem germinando, e mais água, conforme ela cresce para cima, ela tem que crescer para baixo. Árvore sem raiz, qualquer vento derruba. Então agora eu sei porque o fulano de tal saiu da igreja, porque não tinha raiz, não tinha chuva temporânea. Não vou mais para a igreja porque o pastor me visitou. Porque aquela pregação que a camarada chamou meu pecado pelo nome. Porque eu fui disciplinado. Por conta disso, são só desculpas. A pessoa deixou de frequentar a igreja porque já estava morta espiritualmente, que é o que nós iremos ver aqui na sexta-feira. Nós temos aqui um galho, nós temos 2 galhos, de acordo com João capítulo 15. Esses 2 galhos, eles foram cortados do caule principal, certo? Ainda tem vida, mas já está perdendo força e vida. Por quê? Porque não tem mais conexão com a fonte de nutrientes. Se eu e você deixarmos de nos conectarmos com Jesus, Bíblia e oração, a gente começa a entrar nesse processo de morte. É lento, é muito lento, que às vezes a gente não percebe. Quando percebe, já está seco. Sexta-feira nós vamos observar como estará esses 2 galhos aqui. Então, a árvore você vai colhendo, chuva temporânea, ela vai crescendo e cada vez mais forte. Só que ela, desse tamanho, uma criança, ela precisa se tornar adulta, né? Imaginemos que seria mais ou menos, vamos dizer que isso aqui seria uma árvore adulta de 13 metros de altura. Está bonita, porque houve muita água, houve muita chuva temporânea. Agora ela vai produzir frutos, certo? Quando ela produzir frutos, desce a última chuva para amadurecer o fruto. Amadureceu o fruto, Jesus desce e colhe os frutos à volta de Jesus, que será depois do derramamento da chuva serútil. Se você quer ter raízes, tem que ter chuva temporária. Lembram o homem que constrói a casa na areia e o outro na rocha? É o mesmo fundamento. Para a minha vida e a sua vida estiver alicerçada, precisa estar alicerçada em Jesus, é necessário chuva temporânea todos os dias. E como é que eu recebo essa chuva temporânea? É simbólica. Como eu já expliquei. Você tem um lugar na tua casa que você busca Deus, não tem? É naquele lugar, imagina um chuveiro, simbolicamente, e está derramando água 24 horas. Toda vez que você chega ali para orar, toda vez que você chega ali para estudar a Bíblia e ter comunhão com Deus, você tem chuva temporânea em abundância. Sozinho. No coletivo, pouca chuva. Aqui todo mundo está recebendo pouca chuva. No individual, muita chuva. Chuva forte. Vocês já perceberam que toda vez que você tenta fazer um propósito de estar a sós com Deus, acontece tanta coisa na tua vida que não sobra tempo? Mas para o coletivo sobra tempo. Porque Satanás sabe que no coletivo é pouco poder. Os pecados agressados continuam no coletivo, porque tem pouco poder. Agora, quando o pecador começa a tirar horas no particular, entra no teu quarto sozinho, fecha a porta, ora em secreto, Satanás sabe da essência do poder do individual. Por isso que Jesus despediu os discípulos, todo mundo subia sozinho ao monte. Se a gente não tem essa atividade, nós estamos atrofiados espiritualmente.
Vem todo culto, vem semana de oração, vem não sei o quê, e participa, e tem cargo, etc. Mas se não tiver comunhão pessoal com Deus, está atrofiado. Vai ser só por quê? Não é o Alan que está falando, é a profecia. É por isso, irmãos, que nós estamos vivendo na última hora. E se nós estamos vivendo na última hora, eu e você precisamos buscar mais chuva temporária. É sério. E se esforçar em esmurrar a carne, porque a carne não quer. A carne quer redes sociais. A carne quer as coisas que a gente gosta. Não estou dizendo que você vai deixar de praticar no futebol, de trabalhar, não. Porém, tudo é questão de carga horária. Os discípulos resolveram cair de cabeça em busca de poder. E eles tinham muito poder. Nós só não temos, porque a nossa carga horária atrás do vento é muito maior do que a nossa carga horária atrás de chuva temporária. Então, para ter raiz, estar firme na sacudidura, vai balançar, mas não vai cair. Tem que ter poder da chuva temporária. Então a primeira chuva faz crescer a árvore, faz você se tornar adulto espiritualmente, faz você ser transformado de criança para adulto. Tem muito adventista mimimi, não pode tocar nele, pronto, sai da igreja, vai embora. Se eu pegar essa criança, a menina acho que é mais nova, né? Se eu pegar aquela menina e apertar bem forte o braço dela, qual vai ser a reação dela? Ela vai chorar. Por que ela vai chorar? Porque ela vai sentir dor. Por que ela sente dor tão rápido? Porque ela é frágil, porque ela é criança. Agora, se eu pegar o braço do Marcos e apertar, não vai sentir tanto, porque ele já é maduro, já é adulto. Nós temos que parar de ser crianças espiritualmente e nos tornarmos adultos. O apóstolo Paulo fala: parem de tomar leitinho, está na hora de uma alimentação mais forte. É isso que ele fala. É por isso que a profecia, irmãos, onde é que está a alimentação forte nas mensagens de profecias? Ultimamente na igreja adventista geral está só aquela mensagenzinha que todo mundo sabe: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, igual protestante na porta atada. Todo mundo sabe pela graça, tudo bacana. Que bom que vocês estão preocupados e fecharam essa semana de oração. Não é todo mundo está interessado, não. E se eu e você não nos interessarmos para estudar a profecia, nós iremos adorar Satanás quando ele aparecer. Semelhante a Jesus ele vai fazer. Então, se eu quero me tornar adulto espiritualmente, eu tenho que buscar poder, conectado em Cristo. Aconteça o que acontecer aqui, você fica com Cristo. Eu nunca esqueci que eu cheguei com a minha mãe uma vez um dia e disse: mamãe, se a senhora chegasse lá para Canaranas e a igreja tivesse fechada para a senhora, o que a senhora faria? Ela me respondeu com toda simplicidade: eu iria para a igreja. Pergunta para reflexão. Próximo sábado você está se apontando todo bonitão, toda bonitinha, para vir para a igreja. Chega aqui, tem 2 diáconos e diz assim: olha, irmã, a comissão se reuniu e ninguém quer mais que a senhora ou o senhor frequente aqui. Qual seria essa reação? Vira ali o beijo, esses crentes, esses miseráveis, eu nunca mais volto aqui, e pegaria o sacrifício de Cristo e jogaria no lixo. Ou você ia procurar outra igreja mais próxima e ia continuar a sua vida. Pergunta para a reflexão: qual seria a sua reação?
está firmada a tua fé? Onde está firmada as tuas raízes? O justo vai viver da fé. A gente precisa parar de ser dependente. A gente tem que ser independente. Não estou dizendo que você agora vai viver sozinho. Não. Mas você tem que parar de ficar dependendo das pessoas, de departamento tal, de cargo, etc. Por que muitas pessoas deixaram a igreja depois da pandemia? Porque a vida estava alicerçada aqui na igreja, não no dono da igreja. Tanto é que muita gente pirou o cabeção. Pirou. Ai, eu não consigo mais ficar aqui todo sábado aqui em casa. Morreu. Morreu espiritualmente. Agora a Bíblia diz que o Eterno está em todo lugar porque Ele é onipresente. E se vier outra pandemia, 3 anos parados aqui, pronto, todo mundo vai apostatar? Porque a nossa fé está aqui? Viramos um robôzinho, será? Espiritualmente? Chipzinho alimentício, que você fala? Sexta-feira, 18 horas, liga, coloca um chip, programação adventista. Aí vira o robôzinho. Roupa diferente, vocabulário diferente, alimentação diferente. Vem para a igreja, senta, ora, ajoelha, canta, volta para casa, tá? 18 horas, tira o chip. Você já parou para pensar se você não é um robô espiritual? Isso é sério, irmãos. Assim como tem milhares de pessoas sendo manipuladas pela sociedade aí fora, assim tem muitas pessoas dentro da igreja que são meros robôs, fazem tudo no automático. Tomemos cuidado com isso, porque viver no automático é viver uma vida estagnada e sem sentido. Deu para perceber que a chuva temporária é muito importante. Então eu e você precisamos estudar mais. E volto a repetir, aquele livro Preparação para a Chuva Cerúlea que eu apresentei ontem, tem uma parte lá que fala sobre chuva temporária. Tá bom? Compre ele, é bem barato. A chuva temporã amadurece nossa vida espiritual. Com ela nós crescemos, obtemos raízes e continuamos em pé nos temporais da vida. Marido morreu, continua em pé. Esposa morreu, continua em pé. Ninguém me visita, continua em pé. Tiraram todos os meus cargos, continuo em pé. Fechou a igreja, continuo em pé. Pastor adulterou, continuo em pé. Tesoureiro desviou dinheiro, continuo em pé. Entende, irmãos? Isto é ter uma vida alicerçada na raiz em Jesus. Isto é viver pela fé. Agora, quando eu não vivo pela fé, eu já estou morto, né? Eu só preciso de um motivo. Foi mesmo, pastor famoso, no Novo Tempo. É mesmo? Eu vou com ele, eu vou embora então. Eu estava morto espiritualmente há muito tempo, você chegou a temporada. Precisava de um motivo, sabe? Justificar. A chuva cerúlea tem o objetivo de amadurecer o fruto para a colheita. Imagine que não tem. Deixa eu pegar aqui esse garrafa. Eu e você somos essa garrafa. Existe um reservatório no nosso cérebro. A gente usa a linguagem que o Espírito Santo tem habitar em nós, né? Parece que ele pesa a cabeça. Na verdade, ele só habita no cérebro.
eu e você temos um reservatório para ele. A chuva temporã, ela começa a encher o reservatório. Se eu tiro toda a água desta garrafa, o que vai ter dentro dela? Ar. Conforme eu começar a colocar água, o que vai acontecer com o ar? A água vai empurrando para fora. Não tem como ficar água e ar aqui dentro. Não podemos servir a dois senhores. Não existe espaço para dois senhores na mente humana. Muito bem. A chuva temporã, ela vai enchendo e vai enchendo, e os pecados vão saindo, porque ela faz isso. O objetivo de chuva temporã é fazer com que o pecador consiga vencer, ou seja, parar de pecar os pecados conscientes, todos. Ela eleva o nível de santidade até aqui só, até um certo nível, é o objetivo dela. Aí para. Quando atinge este nível, Jesus disse: eu vou completar a obra que eu iniciei em vocês. Não foi isso a promessa? Como que ele vai completar? Chuva serôdia. Aí ninguém peca mais nada, nem pecado involuntário. Pronto para ser glorificado e arrebatado. Entenderam? Porque os 144 mil devem guardar a lei de Deus vivos aqui, para provar para todo o universo que Satanás estava errado quando ele disse que é impossível guardar a lei de Deus. E infelizmente tem muitos crentes aí fora que dizem também que é impossível guardar a lei de Deus, repetindo as palavras de Satanás. Vocês entenderam, irmãos? A gente precisa buscar até aqui. Mas Alan, se eu tenho chuva temporã até aqui e a chuva serôdia vai cair, infelizmente não vou receber. Por quê? Porque ela tem que estar até aqui. Se ela chegou até aqui, tem pecados conscientes nesse espaço. Ok? Muito bem. Então, quando a árvore produz fruto, é preciso vir a segunda chuva, que amadurece o fruto. Você já tirou essa experiência, né? Lá no 14, tinha uma goiabeira nossa, interessante, que quando eu estava hoje, por exemplo, 5 horas da tarde, eu olhava para as goiabas, eu estava semi-maduras. Mas de madrugada, quando caiu uma chuva, de manhã, as frutas estavam todas amarelas, já caíam da árvore. Chuva serôdia, para amadurecer o fruto. Muito bem. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode. Como é esse nascimento? É um nascimento cognitivo e comportamental. Muda meu pensamento, muda meu comportamento. Logo, eu vou ter novos comportamentos. Se eu tenho novos comportamentos, eu me torno uma nova pessoa. Antes eu usava droga, antes bebia, antes fazia isso. Hoje eu faço tudo o contrário. Houve transformação. Correto? Este nascimento é dado por chuva temporã. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sem chuva temporã não existe entrada no reino de Deus. Eu preciso nascer do batismo e nascer do Espírito, porque nascer do Espírito é mortificar a carne, não produzir mais os frutos da carne e começar a produzir os frutos do Espírito Santo. Muito bem.
E se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Será que em tudo em nós está novo? Já passou tudo? Não sei se vocês já observaram, mas a gente sabe que não existe pecado grande nem pecado pequeno. Existe? Não. Mas a gente faz isso aí, essa separação, não faz? Faz ou não faz? Vou dar um exemplo. Se eu entrasse aqui na igreja com um homossexual, amanhã, trouxesse um homossexual, eu sentasse aqui do meu lado, tudo mais, esse escuro, e saísse na minha moto, o que vocês iriam pensar? Não é para responder, é só para reconhecer. Talvez muitos iam dizer assim: não podemos nunca mais convidar o Alan para pregar, porque a maioria da igreja é covarde. A maioria da igreja é covarde. Não tem a sinceridade de chegar: Alan, quem é aquela pessoa? Eu vou responder, claro. Pode ser um sobrinho meu, pode ser um primo meu, pode ser um amigo meu, pode ser um aluno que está estudando a Bíblia comigo. Pode ou não pode? Homossexual pode estudar a Bíblia? Pode ou não pode? E se eu tragar um garoto do programa para cá? Ah, é pecado grande, né? Ah, entendi. Percebe? Pecado grande. Olha. Pecado grande é ruim. E os pecadinhos? Aqueles que ninguém sabe. A chuva temporânea nos dá poder para nos libertar dos pecados grandes e dos pequenininhos. Não existe, mas na nossa mente existe. O que é o pecado pequenininho? Aquele que ninguém descobre, só você sabe. Entende? Se nós não estamos vencendo os pecados pequenos, que são os acariciados, falta chuva temporânea. O problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema não está na liderança da igreja, o problema não está no ancianato, o problema está comigo. É eu que não estou indo debaixo do chuveiro receber o batismo diário do Espírito Santo. Essa é a verdade. Agora, é claro, queridos, existem algumas condições humanas que precisam de tratamento para vencer pecados, tratamento psicológico e espiritual. Ano passado, o irmão da igreja me procurou, viciado em pornografia, e já havia traído a esposa, e ela descobriu. Casamento quase à beira. Com o poder de Deus, graças a Deus, a gente começou a fazer terapias com esse homem e ele se reconstruiu, ou seja, mudou. Volta aí, querida. Mudou a mentalidade. Mudou a mentalidade e se torna uma nova criatura naquele comportamento. Percebeu que o comportamento era doentio, percebeu que era errado. Enquanto eu e você não percebe no individual que é errado, que não é bom, a gente vai praticar até a morte. O alcoólatra só deixa o álcool quando ele percebe que não é bom. Você pode falar, pode ir para grupo de terapia, fazer tudo. Jesus descer do céu, o anjo, a trindade, e falar, se ele não reconhecer, não deixa. Se eu e você não reconhecer os nossos erros, que é errado, a gente não vai deixar. Muitos não deixam a cerveja porque a cerveja é boa, é legal, tira a sede, é maravilhosa. Tudo que você repete para você mesmo, não tem como deixar. Entendeu? Se você afirma que você não é inteligente, você vai acreditar nessa crença. Se você diz para você que você não tem capacidade, realmente você vai acreditar nessa frase e você vai ficar estagnado.
Não diz que as palavras têm poder? Tem poder. Então, queridos, nós vencemos os pecados grandes, escandalosos, e os pequenos, e os que não são escandalosos. O que está faltando? Poder. E outra coisa, o problema não está com o poder, que o poder não está fraco. O problema está em nós que não estamos buscando o poder. Pode passar. A indispensável chuva temporânea. O Espírito Santo, na chuva temporânea, nos purifica e transforma até que sejamos vitoriosos em todos os pontos. Olha só. Olha como é forte esse poder. Esta é a preparação que devemos efetuar antes que estejamos aptos para receber chuva serôdia. É aquele livro que eu falei para vocês, ó. Página 20. Próximo, querido. Hoje deveis entregar-vos a Deus para que sejais esvaziados do próprio eu. Eu acho que eu posso guardar o sábado desse jeito aqui, que Deus vai entender. É o meu eu. Eu acho que eu vou usar o dízimo para fazer uma construção ali na casa de uma pessoa carente. É o meu eu. Se eu não for esvaziado da minha vontade, esvaziado de inveja, ciúmes, ruins suspeitas, pelejas, tudo quanto seja desonroso para ele, a chuva serôdia virá, a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda a contaminação. Mas como ela purificada de toda a contaminação? Através de chuva temporânea. É nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo para estarmos preparados para o tempo de refrigério, preparados para o batismo do Espírito Santo. Seja o nosso desejo. Preparação. Vamos perturbar nossa mente, sair dessa sonolência espiritual para nós buscarmos o Espírito Santo. Os que não morrem diariamente para o próprio eu. Hoje eu tenho vontade de fazer algo de errado. Eu preciso morrer para esse eu. Eu preciso me tratar com Deus. Como eu já falei, existem situações que precisam de outro tratamento, que você tem aqui o caso do irmão viciado em pornografia. Tem coisas que é necessário se tratar físico, mental e espiritualmente. Correto? Senão a pessoa vai viver aqui frustrada e não consegue mudar, modificar-se, achando que o problema é espiritual e às vezes não é espiritual, o problema é psicológico. Consentindo que o Espírito Santo purifique e transforme sua vida, não reconhecerão ou compreenderão as manifestações do Espírito Santo na sua serôdia. Serão expelidos na sacudidura, e seus lugares serão preenchidos por outros que abraçarão a verdade e se unirão com o povo de Deus que observa os mandamentos de Deus. Muitos irão sair e vão dar lugar para muitos que irão entrar. Antes dos juízos finais de Deus, quais são os juízos finais? 7 pragas. Caíram sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade. Irmãos, eu sonho com isso. Eu sonho com uma igreja que ama o próximo, que pega o feijão e divide no meio, o arroz. Não é meu, nada é meu. Eu tenho buscado, irmãos, a Deus, exercício mental para aumentar meu amor para com o próximo. E se eu não tenho dinheiro, eu vou atrás de quem tem para ajudar. Isso traz felicidade. Se todo depressivo e todo ansioso tirasse parte da sua vida para doar para o próximo, eles estariam bem melhores. Acontece que muitas das vezes nós nos prendemos aos nossos problemas
as nossas emoções e nossas frustrações, adoecemos. Ficamos dentro da caixinha. Se a gente sai da caixinha e começa a tirar o foco de nós, dos nossos problemas, para ajudar outras pessoas, a gente melhora. Por quê? Amar o próximo é algo que cura. Pode voltar, querida. Tal avivamento da primitiva piedade, Atos, igreja primitiva, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos, o Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Não será toda a igreja, irmãos, que vai ter isso aqui, tá? Alguns dentro da igreja chegarão aos comportamentos da igreja primitiva, aí eles estão preparados para receber chuva serôdia. A mente deles está mais no céu do que na terra. Ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Isso aqui é o tempo de angústia prévio, tá? Não é o tempo de angústia pós-fechamento da porta da graça. Por quê? Porque com a chuva serôdia, a igreja vai dar o alto clamor do terceiro anjo. Saímos para pregar sobre perseguição. O que a igreja não está fazendo agora com a liberdade total, vai fazer sobre perseguição. Correto? Então a chuva serôdia vai cair antes do fechamento da porta da graça, para que se cumpra Mateus 24:14. O evangelho será pregado em todo mundo para testemunho de todos, aí virá o fim. Ao início do tempo de angústia ali mencionado, o que acabamos de ler, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, ou seja, ao grande tempo de angústia, e sim a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nós estamos vendo um tempo de angústia prévio, é a introdução. Por isso que não há melhora, queridos. Paremos de colocar confiança e esperança na politicagem brasileira. Adventista que vive colocando esperança em político A, B, C e D, ele não está estudando profecia, está totalmente desconectado. Porque a profecia diz que vai piorar, e a gente tem que entender isso, queridos. Mas o povo não entende, o povo quer brigar, quer lutar. Ao mesmo tempo está dizendo para Cristo: fica aí, Senhor, que a gente quer viver aqui. A gente quer ganhar 10 mil reais, todo mundo 10 mil reais, porque a gente quer viver mais 200 anos aqui. Fica aí. Não, pai, não coloca, não pode cumprir o decreto dominical, não pode. Vocês já perceberam isso? Que as pessoas estão lutando para que as pessoas não se cumpram, para nós permanecermos aqui. Estão entorpecidos, não conseguem enxergar o que eles estão fazendo e falando. Aqueles que estão se preparando para a volta de Cristo, estudando profecias, eles estão preocupados em conquistar o país lá no céu, a pátria celestial. O grande pecado dos que professam ser cristãos é não abrir o coração para receber o Espírito Santo. Não são escolhidos únicos. Esse é o maior pecado nosso. É todos os dias a gente precisa abrir, simbolicamente, o nosso cérebro, para que o Espírito Santo trabalhe, entre, nos ajude a gente a ter novos comportamentos. Se tem muitas brigas no meu casamento, está faltando chuva temporânea. Está faltando Deus no cérebro da esposa, no cérebro do esposo. Se tem muitas brigas entre pais e filhos, está faltando chuva temporânea. Se no lar não há harmonia, paz, deleite, porto seguro, está faltando Deus. Tem alguém que está doente psicologicamente. Isso precisa ser consertado. Volto a repetir, vou falar 300.000 vezes possível.
Deus não é mágico. Se você quer um lar diferente, se você quer um casamento diferente, você tem que pagar o preço. Se você quer filhos diferentes, você tem que pagar o preço, fazer a sua parte. É claro que todos têm livre-arbítrio. Você pode fazer a sua parte, mas tem hora que o camarada você não quer Deus e ponto final. O que é que pode se fazer? Tá? Tem momentos só orar. Apocalipse 3:20. Jesus, o ser mais educado que existe no universo, não tem comportamento abusador. Ele sabe que ele precisa entrar, mas ele não entra se eu não permitir. É uma grande lição para nós. Às vezes a gente não respeita o gosto da outra pessoa. Às vezes a mãe entra na casa da filha e começa a se intrometer. Ai, minha filha, essa casa está muito feia, esse sofá está feio, esse fogão está errado. Sabe o que é isso? Falta de respeito. Respeito é algo muito profundo. A gente quer se intrometer no cabelo da outra pessoa, na roupa da outra pessoa, no sapato da outra pessoa, no jeito de falar da outra pessoa, na alimentação da pessoa, tudo. Falta de respeito. Eu gosto muito desse verso porque Deus me respeita. Se eu não quiser abrir, ele continua batendo, mas ele já me disse que um dia ele vai parar de bater. Se eu abro, ele entra com toda a educação, senta, come com toda a educação possível. Satanás não é assim. Satanás se aproxima de nós, dá um pisão na porta e vai entrando e vai quebrando tudo. Que o nosso coração seja aberto pela manifestação do poder do Espírito Santo. Amém. Porque de nós mesmos não vamos abrir. Mas que possamos buscar Ele para que Ele abra e encontre morada em nossos corações e nós possamos desejar, anhelar chuva temperando todos os dias. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Fiquemos em pé e vamos orar nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos imensamente pela mensagem de hoje e descobrimos qual é o segredo da vida poderosa. Descobrimos qual é o segredo para nós nunca sairmos dos teus caminhos. É estarmos diariamente sendo batizados no Espírito Santo. Amém. Fica com todos nós. Dá-nos a tua paz e a tua felicidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.